Se você quer ouvir teorias incríveis e muita análise de qualidade, indico assistir outro canal. E com isso dito, no vídeo de hoje, trago um resumo comentado do capítulo 1139 de Uma Peça. E o capítulo começa com a história de Kappa. A peregrinação do Yamato está uma loucura, tantos lugares interessantes ele vem visitando. Enfim, dessa vez, vemos que o Rusru está tentando assumir os piratas das feras e tratando antigos companheiros como rebeldes. Pelas silhuetas, Ult e Página 1 se tornaram prisioneiros do Rusru. O que pode levar ao Yamato conseguir 2 novos seguidores. Inclusive, existe alguma chance do Rusru voltar e fechar com a Cypherpol. Os cara perderam uns funcionários e precisam repor, né? Enfim, o capítulo do Devorador de Montanhas retorna no castelo. Pessoal ainda está procurando a chave para soltar o Loki, mas o Zoro já demonstra preocupação pelo horário. O sol está para se pôr e o castelo não tem luzes. Road também comenta que poucas pessoas devem saber onde a chave está, entre elas, o velho da espada e outros anciões. Esses anciões, imagino que sejam ex-piratas ou até mesmo, ex-guardas reais. Existe um mundo no qual esses outros anciões serão apresentados, mas não acho que seja esse. De qualquer forma, o Luffy cogita pedir a direção para o Jaru, mas o Road freia a ideia. Libertar o Loki é crime capital, então ninguém vai ajudar. Porém, o Zoro entra na conversa dizendo que soltar o Loki ainda precisa ser julgado por uma bancada avaliadora e corta a brisa do Luffy. Enquanto o pessoal discute nada com alguma coisa, a Nami faz uma descoberta. A gata ladra tem um 8º sentido e fareja a direção da sala do trono. No grande salão do trono, a primeira coisa que chama a atenção é a destruição. Ainda que, vamos ser sinceros, pela fama dos lutadores, não era pra ter castelo. Se um humano foi capaz de destruir uma montanha, 2 gigantes tunados pelos genes ancestrais deveria ter feito algo tão incrível quanto, certo? Ou seja, alguém está mentindo aqui. Mas deixando isso de lado, o grupo finalmente vê a marca no chão. Road é rápido em reconhecer, ele diz que já viu isso em livros que descrevem rituais para a invocação de demônios. E sabendo que o deus da floresta domou demônios, é possível que o deus da floresta seja o Imu. Temos que pensar o seguinte, o boi verde e o seu fruto da floresta, não o faz dele o deus da floresta. É só pensar que Nika, o deus do sol, não tem poder nenhum relacionado ao sol. Dito isso, se o círculo mágico ainda está no salão, isso significa que a dupla não controla o círculo e sim, outra pessoa. Porque o Saturno, por exemplo, criou o círculo no arco da cabeça de ovo e os círculos sumiram assim que foram usados. Claro que, pode ser uma escolha manter o círculo, uma escolha que tinha tudo para ser boa. E outra, se o círculo se mantém no castelo, ele deve estar sendo usado como porta de saída e entrada. Então o reforço surgirá no meio do castelo, no meio do grupo do Luffy. O plano, que parecia perfeito, lentamente está sendo corroído. E outra, essa ideia de criar portais de teleporte salvaram uns 20 anos de One Piece. Imagina ter que esperar os Cavaleiros Sagrados navegar até o Baf. Mas enfim, voltando para o círculo, agora sabemos por que só a Nami e o Zoro foram para o castelo. A dupla não viu o círculo mágico, só o Luffy e ele é complicado. Ele só deve reconhecer o círculo quando o reforço chegar. Além da memória do Luffy, outra coisa que está morta é o haki da observação. Do nada uma voz chega chamando. O Road, que já está em choque por causa do círculo mágico, não reconhece a voz e como ninguém tem haki, ninguém acha a origem dela. O Road chegou a achar que era o espírito do falecido rei e ajoelha. Mas, depois de pensar com calma, ele decide fugir. Porém, a fuga é impedida pela queda de um machado gigante. Inclusive, na primeira vez que li, não tinha refletido sobre isso, mas finalmente o encontramos. Mas, pausa na programação normal, para solicitar o like. Seja humilde, e deixe um like nessa merda. Bom, antes do mistério ser resolvido, temos o Road tomando um susto e largando todo mundo. Naturalmente, na hora que o bicho pega, é cada um por si. A cena seguinte me é confusa. Se não entendi errado, o Luffy é quem pega a Nami e a joga no Zoro. De qualquer forma, depois da queda, o Luffy achou finalmente a origem da voz. Curiosamente, há meio segundo atrás, não tinha ninguém no topo do trono. Mas, com o surgimento do velho do machado, algumas perguntas foram finalmente respondidas. A primeira e a mais antiga, quem era a pessoa que aparece na capa do capítulo 631, durante a história de Kappa, para o convés do Novo Mundo? Por muitos anos, ele era o Shiki, o Leão Dourado. O outro mistério, o Homem da Cicatriz do capítulo 1056, a bem dizer, foi resolvido junto. Aí, cabe a discussão, esse velho também seria o Homem da Cicatriz do Barba Negra ou são duas pessoas diferentes? Então, fiquem à vontade e discutam. Mas bem, voltando para o presente, o Road mais calmo reconhece o velho e o chama de Yarshi, mas o seu nome é Yarsan, ex-pirata e humano. Enquanto isso o velho também se explica, ele foi até o castelo porque sentiu um haki diferenciado. E aí você já pega duas coisas nas entrelinhas. Primeiro que o haki da observação dele ainda funciona. O que já é bem incrível, né? Porque, né? Enfim.
Outra coisa importante é, o haki da observação dele é absurdo. Em toda a ilha de Elbaf, ele foi o único a notar o surgimento dos Cavaleiros Sagrados. Tem que pensar que o velho não tem por que estar em alerta, então se ele sentiu é porque ele é bom, no mínimo, melhor que todo mundo na ilha em sentir a presença. Por fim, o velho deixa claro que, a presença que ele sentiu já se foi. Para não deixar dúvida, dito isso, ele está satisfeito por não ter dado viagem perdida, já que queria conhecer o Luffy do Chapéu de Palha. Ele seguiu dizendo que ouviu sobre os boatos de sua vitória sobre o Kaido, além de expressar o desejo de fazer uma visita em Wano. O velho demonstra muita simpatia e interesse no Luffy. Mas, o Luffy não parece muito interessado, entretanto, o Road faz as apresentações, explicando que Yar-san é o marido da Ripley e pai do Koron. Dito isso, não preciso ficar fingindo que não sei quem é o dito cujo, né? Então vou aproveitar para trazer uma ideia que vi e achei interessante. Sabemos que o velho é o Scopper Gaban, sabemos que a Ripley é uma bióloga e sabemos também, que se você quer impedir que o governo pegue algo, um dos melhores lugares para esconder essa coisa é em Elbaf. Ou seja, o Oro Jackson provavelmente foi parar em Elbaf, junto dele, o misterioso ovo. O que vi, foi que seja lá o que o ovo tinha dentro, provavelmente, está em algum lugar de Elbaf. Achei interessante, mas não me importo com o ovo, sinceramente, não vejo nada demais nisso, até ver. Mas bem, voltando às apresentações, depois do choque inicial do Luffy, o velho segue fazendo mais revelações. Ele explica que a criação do garoto foi difícil, o pivete puxou a mãe e por isso não parece nem de perto um humano. Ele também fala que o Koron já tem 20 anos e a Ripley, mais velha que ele, tem 80. Ele reforça que o casamento era desnecessário, já que só ele vai envelhecer, na verdade, ele vai envelhecer primeiro. Mas, ele também deixa claro que o amor é livre. Também acho, no comunismo vamos dividir tudo, esposas e maridos. Bom, além de deixar claro que tem um relacionamento aberto, o velho entra num assunto sobre mestiços e como a vida de um pode ser difícil. O filho dele nasceu um gigante, mas poderia ter nascido com características intermediárias. E ao tocar nesse assunto, ele lança uma lista, que para mim, não existem dúvidas, são todos mestiços de gigantes. A lista começa com bucaneiro, passa por um povo chamado de Dosundada, depois membros longos, que imagino englobar os pescoços longos, braços e pernas longas, por fim, ele traz os Wontas. Então, para pessoas como eu que tinham dúvidas, essa lista basicamente confirma que bucaneiros são mestiços de gigantes com humanos. Mas bem, após revelar tal conhecimento, o Zoro fica curioso e pergunta quem é o velho. E ele se declara como um missionário do amor. E é automaticamente insultado pelo Luffy que diz, isso é muito a cara do Sanji na velhice. E depois do insulto, o Luffy age normalmente e pergunta se o velho não viu uma chave perdida com o nome Lock nela. O Road fica maluco, não é algo que deveria ser perguntado, e depois do aviso, o Luffy pede para o velho esquecer a pergunta. Porém, o velho se apega a cada letra da pergunta e revela que possui prazer em ver pessoas arrumando problemas. Lembrando que o grupo está invadindo o castelo. Então quando o velho diz isso, a Nami já fica em alerta. Para piorar, o velho deixa claro que é fofoqueiro ao dizer que segredos existem para serem espalhados. Após a sua declaração orgulhosa sobre a partilha, ele volta a falar do Lock, ele pergunta se o Luffy entende o que é o Lock e pergunta o que ele fará se tudo der errado. E com uma confiança que, eu não sei de onde vem, o Luffy diz que se tudo mais falhar, ele vai descer o braço no Lock e o prender de novo. Mas o papinho do Luffy não convence o velho. Ele deixa claro que o único que conseguiu parar o Lock foi o Shanks. Ou seja, nem ele conseguiu derrubar o cara. Fora que o velho conhece o Kaido e mesmo o Luffy vencendo ele, isso não é o suficiente para o velho. Ele também traz um questionamento muito interessante. Ele questiona qual é o poder que o Lock usa. Ele está apanhando igual trabalhador pedindo aumento de salário e segue vivo. Fora que as pessoas estão muito chocadas que o Lock com os olhos vendados ainda consegue ver. Faz tanto tempo que o haki da observação virou o fulgor negro de Jujutsu Kaisen, que o pessoal esquece que haki do armamento e haki da observação todo personagem poderoso tem. Dito isso, provavelmente, o maior poder do Lock além de um físico roubado é visão do futuro. E por isso o Shanks foi o único a o derrubar. O cara é famoso nas redes por ser o assassino do haki da observação. Também imagino que o Lock não tenha haki do rei ou então ele teria usado nos cavaleiros. Mas enfim, voltando para o castelo, o velho está lá, tentando mostrar que o Lock é perigoso. Mas o Luffy e o Zoro só perdem o interesse no assunto. Velho é isso, envelhecer para não alugar a orelha dos mais jovens, é melhor nem envelhecer. No entanto, o velho não fica irritado pela falta de educação de dois pivetes fedendo a mijo. Pelo contrário, isso faz ele lembrar de velhas memórias, onde ele e uma pessoa misteriosa, tentavam colocar juízo na cabeça de outra pessoa misteriosa, que ninguém sabe quem é. Mas, ao lembrar do velho capitão e sua falta de cuidado com o perigo, ele decide mostrar o caminho. Mas antes, achei um pouco desonesto em. O Roger no auge do seu poder, depois de bater no cara do Shebek, não tinha rival no mundo. Já o Luffy e Zoro, o que mais eles têm são rivais.
Mas enfim, o Road sob as ordens do velho Yar, empurra o trono. Enquanto o Road serve de mula, voltamos para a vila. No momento, o Oimo está contando uma lenda do mundo da pirataria. A lenda sobre um ex-pirata que foi membro do bando do Rei dos Piratas. Curiosamente, o Usopp demonstra surpresa. O que achei estranho, afinal, o bando do Roger deveria ser muito famoso. Aí fui lá no capítulo 506, e ficou claro que os nomes dos piratas Roger são bem famosos, tem até livros sobre, mas essa nova geração não tem noção da função de cada membro, eles nem sabiam que o Rayleigh era o imediato do bando. Dito isso, a lenda é sobre um certo dia. Roger doente, foi levado para um hospital escondido em uma montanha. Para não chamar atenção ou porque enfeitaram a lenda, só o Roger e esse pirata foram no hospital. Chegando lá, a informação vazou e hordas de piratas cercaram a montanha. Esse pirata saiu com 2 machados em punho e varreu o mapa. Sozinho ele derrotou a horda de piratas. No final da batalha, tudo que sobrou foi uma montanha destruída e desde esse dia, esse pirata foi conhecido como o Devorador de Montanha. Uma boa lenda, mas o que tem de mentira nisso é absurdo. O cara destruiu a montanha e matou o hospital inteiro. O bando do Roger inteiro decidiu que não precisava fazer a segurança do capitão. Uma história muito mal contada, porém, o Jinbei mais velho, confirma que a história é famosa. O que o Gaban colocou de dinheiro para espalhar essa história é sacanagem. E outra, essa nova skin do Sanji, onde ele ignora o sumiço da Nami, é realmente inovadora e Mas enfim, essa é a lenda do homem que estava lado a lado com Silvers Rayleigh, sendo o braço esquerdo do Rei dos Piratas. Então retornamos para o castelo, o grupo desce uma escada atrás do trono e chegam numa sala secreta, o cofre secreto. Porém, os baús já estão todos destruídos. O velho, claramente, não tem nada a ver com isso. Ele nunca nem saiu da ilha, pra que iria roubar, né? Mas enfim, no centro da sala, só mais uma coisa existe intocada. Uma chave gigante encaixada em uma base. O velho salta na base e pega a chave enquanto comenta que essa é a única coisa que ladrões não roubariam, até porque, mesmo ladrões, jamais iriam querer ver o Loki solto. E digo mais, é bom que esse Loki seja forte, viu, porque do jeito que estão vendendo ele, já tô imaginando ele com uma resistência pique o ancião javali. Dito isso, enquanto os gigantes na vila revelam o nome do lendário pirata, a mão esquerda do Rei dos Piratas, Scopper Gaban, o velho tira o chapéu e desafia o Luffy. A chave está aqui e ela é sua, se você for capaz de pegar. Então temos o Luffy tomando apavoro do Gaban no próximo capítulo. Porém, essa luta deve ser interrompida com a chegada dos reforços que o Shanrock pediu. Dito isso, seria muito maluco o reforço matar o Gaban. Qual é o poder do Gaban? No que ele é bom? E obviamente, qual é o poder do Loki? Mas enfim, é aqui que termina o vídeo. Espero que tenha gostado, mas se não gostou, aprenda a gostar. Se chegou até aqui, um abraço e até a próxima.